Olá, amigos vascaínos, saudações de outro amigo vascaíno, sempre bem com a vida. E aí, como é que tá? Com vocês tudo bem? Comigo está mil maravilha. Estaria melhor se aqueles amigos que ainda não são inscritos no meu canal se inscrevesse, apertasse o sininho das notificações e desse também aquele like. Like é aquele sinal positivo. Então, todos os vídeo meu que vocês estiverem vendo, vocês dão o like. Não é só dar no primeiro não, tem que dar em todos eles, tá bom? Eu estou com 750 e poucos vídeos. Tudo de graça para vocês. E vocês fazendo assinatura, vocês enriquecem meu canal e fica com os vídeos todos para vocês, tá bom? Então vamos para o que interessa. Como todo mundo já sabe, o Tite, o nosso senador de seleção, ele após o término da Copa do Mundo, ele integrará seu cargo. Ele não ficar mais na frente da seleção, já avisou isso. Então, a gente vai fazer o quê, né? Ele já ficou um bom tempo, eu acho que ele era para sair há muito tempo. Mas ele foi aguentando, aí eu acho que ele já está a fim de sair, e como ninguém tirou, ele pegou, foi pedir demissão. Só vou ficar até o término da Copa do Mundo. Após a Copa, eu entrego o meu cargo. Então, isso são palavras dele. Então, é um gosto dele, ele preferiu assim, talvez ele esteja cansado, quer descansar, etc. Então, passa a bola para outro. Aí, nesse meio termo, ele estudou alguns técnicos que poderiam assumir a frente da seleção brasileira. E ele ele indicou um técnico à CBF. Então ele pegou e falou assim, olha, eu tenho um nome que não sei se é de agrado de vocês, mas é de minha inteira confiança e meu agrado também. Se chama Cuca. Então o Cuca fez um excelente trabalho quando estava no Santos, etc. E depois fez no Fluminense, isso já há tempo, né? E ultimamente ele fez um belo trabalho no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ele deixou uma base bem pronta. E que o Atlético, quando chegou esse técnico novo, só foi ganhar título, porque o resto o Cuca já tinha deixado tudo pronto. Então ele indicou o Cuca. Não se sabe se vai ser aceito ou não, mas quem sabe. Eu falo a verdade, eu gosto do Cuca, eu queria que o Cuca fosse o técnico do Vasco. Quando estava na primeira divisão, que ele não ia querer ser técnico do Vasco na segunda divisão. Mas ele quando teve no Palmeiras, foi bom. Então ele no Vasco está na primeira divisão, tá certo que o pessoal fala assim, mas técnico não ganha jogo. Mas ele arma um time, né, que se técnico ganhasse jogo, esses técnicos considerados maior do mundo não perdiam jogo, né? Mas eles perdem. Tal de Mourinho, mas não sei quem. Então esses caras assim, eles perdem jogos. Então, e não é só um, perde vários. Então quem ganha jogo é jogador. E quem ganha jogo mesmo, às vezes o time pode jogar muito, mas não balançou a rede. O outro jogou um pouquinho assim e balançou a rede uma vez só. Igual a Itália aconteceu com esse time que ele perdeu agora. A Itália, o timaço daquele, o outro time era pequenininho assim, era um time de 1,99. Aí foi lá no final do jogo, meteu 1 a 0 e eliminou a Itália. Parece, se eu não me engano, parece que foi o Zaire, uma coisa assim o nome do time. Então eliminou a Itália. Então quer dizer, a Itália ficou fora de uma Copa por causa de um timezinho de 1,99. Entendeu? Então, não foi o técnico. Ali foi o jogador que não fez gol, não achou jeito de fazer gol. Então, o Cuca vindo para a seleção brasileira, ninguém sabe se ele vai dar certo na seleção, porque a seleção, time de futebol é uma coisa, seleção é outra coisa. A seleção já está dizendo, seleção é jogadores de países diferentes, são todos brasileiros, mas jogam em países diferentes, cultura diferente. Ele vai ter que unir isso tudo para um se sentir melhor do que o outro, porque tem esse negócio. Eu sou melhor que você, eu tenho um salário mais alto, não sei o quê. Existe isso.
Então, às vezes, não fala não fala diretamente com a pessoa, mas fala, poxa, o Goiás que é fulano, e ele tem um prestígio danado, ele não tem. Então, esses negocinhos acontecem. Na seleção, principalmente. Mas quando pega uma garotada nova, que nem essa no Brasil agora, que eu acredito essa garotada nova está no Brasil, sabe? Então, fazer o quê, né? Agora vamos sair do Brasil e vamos falar do Vasco, que também é do Brasil. O Vasco, como todos sabem, ele vai estrear dia 9 contra o Vila Nova em São Januário. Eu só não sei certo a hora, mas deve ser de 8 horas em diante. Então, o Vasco vai estrear contra o Vila Nova. O Vasco ainda não formou o time que queria formar, porque não chegou as peças que disseram que ia vir para o Vasco, etc. Até agora nada. O Vasco está para ter esse tal de 777. Ele tem um clube, se eu não me engano, parece que é o Gênova, da Itália. E esse time parece que vai mandar alguns jogadores para cá, para o Vasco. Deve mandar só o refugo. Os bons devem ficar... Bem, lá não tem craque também, né? Se tivesse craque, estava em cima o time, está embaixo. Então, aquele refugo que ninguém quer, vai mandar para o Vasco. O Vasco é um time de refugo atualmente. Então, o que acontece? E está para vir também 2 jogadores né, eles não jogam na Alemanha, eles são alemãos e jogam na Alemanha. Então, quer dizer, está para vir para o Vasco também 2 jogadores de lá. E fora disso, o Vasco está tentando contratar um jogador, ele é argentino, se chama Benjamin, ele joga no River Plate. Dizem que é muito bom de bola. Eu não lembro de ter visto ele jogar bola. Diz que é um camisa 10 técnico. Então, tomara que seja um jogador bom que o Vasco ponha, não mais um refugo. E tem também um jogador chamado Carlos. Ele é do Dinamo de Kiev. Joga bem longe, né? Então, ele é de lá. E ele está para vir para o Vasco. Então, mas esse Carlos, ele é uruguaio. E o Benjamin é argentino. Quem já viu jogar bola, certo? Diz que são todos 2 muito bons de bola. Tomara que seja, tá? Então já até formaram um time do Vasco contando com esses 2 jogadores. E depois eu falo. Agora, o Vasco, ele contratou o Eric. O Eric é um jogador O Eric já foi confirmado por um empréstimo de 1 ano. Ele é do Ipiranga, lá de Rio Grande do Sul. Tá decidindo o título lá, Ipiranga e Grêmio. Então o Vasco já pegou, ele já tudinho certinho. Ele vai fazer o último jogo agora pelo Ipiranga. Se tem lá, ou o Ipiranga vai ser campeão ou o Grêmio vai ser campeão, um dos 2. Terminando o campeonato, ele pega o voo e vem para o Rio. Então vai ficar até dezembro no time do Vasco. Então, agora surgiu um novo jogador que nem nunca vi falar. Esse Eric, ele tem quantos anos? Tem 25 anos. Um contrato de 1 ano. Agora surgiu um novo jogador chamado José Vitor. O pessoal chama de Zé Vitor. Ele é um jogador que ele joga Deixa eu ver em qual time que ele joga. Olha, eu não anotei onde ele joga não, mas eu sei que ele joga no time Marcílio Dias, Santa Catarina. Marcílio Dias, Santa Catarina, que ele joga. Ele em 12 jogos fez 9 gols. Então, centroavante. Então, nunca ouvi falar só de Zé Vitor. Agora o Vasco está fazendo uma loucura. Porque quando a gente não conhece um jogador, a gente põe emprestado ou contrata esse jogador, etc. É um jogador que a gente não conhece, um jogador. Quando a gente conhece um jogador, vou contratar fulano, é de nome, jogador que a gente sabe que é bom mesmo, aí faz um contrato de 3 anos por aí. Mas quando é um jogador desconhecido, a gente não sabe nem se ele joga bola bem. Aí o Vasco vai contratar esse tal de Zé Vitor, do Marcílio Dias. O Vasco vai contratar e ofereceu um contrato de 4 anos de contrato. Isso é loucura. O Vasco tem que fazer o contrato de 1 ano, assim, o máximo 1 ano e meio, mais ou menos, para poder ver quem é quem. Mas não, o Vasco ofereceu esse jogador, ele
Ele tem, a idade dele é 20... A idade dele é... 24 anos. Ele tem, não, 23 anos. Ele tem 23 anos. O Eric tem 25. Então ele tem 23 anos. Então o Vasco ofereceu um contrato de 4 anos para ele. Então esse contrato eu acho que é muito longo com um jogador desconhecido. Entendeu? Aí quem sabe, a gente espera que ele chegue para o Vasco e venha somar. Mas se ele for para chegar, para ficar igual o outro que está lá, então deixa ele por lá mesmo. Então aqui um jornalista fez essa escalação aqui e botou o time do Vasco com as novas contratações. Então, o lateral direito e o lateral esquerdo ainda não chegou. O Vasco está tentando mais um zagueiro pela direita e mais um zagueiro pela esquerda. Mas por hora os dois melhores do Vasco são esses dois aqui, Anderson Conceição e o Quinteiro, são os dois melhores. Então o Vasco, o jornalista formou o time do Vasco com esse time. Thiago Rodrigues, o goleiro que até agora tem mostrado que é bom goleiro. Na lateral direita, conserva o lateral Matos. No miolo de zaga, bota o Quinteiro pela direita e o Anderson Conceição pela esquerda. E na lateral esquerda, o Vasco tem, né, o Riquelme. Então, mantém o Riquelme, que joga mais bola que o outro. Na cabeça de área, o Vasco colocou, esse jornalista colocou Juninho e Yuri. E mais na frente colocou Nenê. Se caso o Vasco não contratar nem o uruguaio e nem o argentino, mantém o Pecri. Mas se caso o Vasco contratar o argentino, bota no lugar do Pecri. E coloca pela lateral do corpo, bota o Carlos, que é o uruguaio. E na frente, se o Vasco pegar esse tal de Zé Vitor, coloca o Zé Vitor. Se não vier, coloca o Figueiredo. Porque esse Raniel e Getúlio ninguém merece, né? Então, apagar dois caras que vêm de fora para semear bomba, coloca o Figueiredo que ele casa, ganha 30 mil reais por mês, 20, por aí. Entendeu? E a reserva do goleiro do Vasco, aí citou o Tony Howard. Tá? Agora tem também aqui o Vasco está negociando dois jogadores. Um termina o contrato agora no final de março, que o Vasco contratou ele só por 3 meses e o Vasco não vai ficar com ele, então ele vai embora. É o tal do Cangá. Cangá, final do mês agora ele vai embora porque termina o contrato dele por 3 meses, então ele vai embora. Então o Vasco não tem nada a ver com ele, acabou, vai embora. Agora o Vasco está emprestando para o Vasco está emprestando para o Curitiba o paraguaio Galarza. Então o Galarza, ele quando ele veio para o Vasco, para os juniores, ele veio bem para caramba nos juniores. Aí, quando começou a botar no time de cima, ele começou a andar meio de sapato alto, sabe? Andando em cima de ovo. E ele não perdeu isso ainda. Então, quando bota ele no time de cima, ele começa a jogar, sabe, com aquele corpo mole que ele tem. Então, ele é meio desajeitado, né? Ele corre meio desajeitado. Aí, o Vasco, o Curitiba se interessou por ele e o Vasco, talvez, o Vasco venda no Vasco, empresta o Galarza ao Curitiba com promessa de compra. Se tudo correr bem, o Curitiba compra. O Vasco, eu não lembro por quanto que o Vasco comprou ele. Vamos supor que o Vasco comprou ele por 3 milhões. Se o Curitiba oferecer 4, tá bom pra caramba. Desova logo. Não serve, manda embora. Aí, quer dizer que vamos esperar que o Vasco acerte com embora que esses estrangeiros não venham, estrangeiro que eu digo da Alemanha e da Itália não venha, mas se caso esses dois, o Carlos e o Benjamin, for bom de bola, contrata esses dois. Contrata esses dois e bota no time. Deixa rolar, porque vai dia 9 agora, de abril, começa o campeonato, a Série B. E o Vasco, se o Vasco não reforçar esse time, ele vai parar na Série C, que o time do Vasco é bem ruinzinho. Tem ali uns 3 ou 4 bons, o resto é tudo baranga. Então, do meio de campo para frente, então, a barangada danada.
Então, a defesa tem as duas laterais, duas porcaria, tirando o Riquelme, que ainda é novinho. O resto é tudo, esses dois que o Vasco pegou, não vale nada. Tá bom, amigos? Então, vamos torcer para que esses reforços cheguem, reforce o Vasco para melhor. Ninguém reforça para pior, só o Vasco, né? O Vasco compra o jogador para reforçar e fica na mesma para menos. E vamos torcer para que esses uruguaios, esses argentinos venham, tá bom? E vitória para o Vasco dia 9, né? A jogar em São Januário, tranquilo, quanto ao Vila Nova. Então, abração a todos, tchau. Coceira no bigode. Então, fique com Deus, até o próximo vídeo, tá bom? Tchau.